Me fala para mim o que é um mito no meio das vendas do nosso segmento. Fala um mito aí para nós, ou dois, ou três. Vai, tem mito. Nossa Senhora. Primeiro mito, que eu acho que é o que a gente mais escuta, que o cliente compra a preço. Isso é mito. O cliente compra a preço para quem não sabe vender benefício. Para quem não sabe entender o que o cliente está falando. Esse é um mito. O segundo mito, que é o que eu mais escuto, é o PAP não funciona mais. Isso é mito. E esse mito começou, tu sabe com quem? Não foi com os empresários, foi com os vendedores. Sabe por quê? Porque dá trabalho, velho. Só sabe o trabalho que dá um PAP quem faz PAP. E eu faço 2 vezes por semana, acompanhando vendedores, 1 vez por semana. E eu vejo vendedores aí que são grandes heróis, o pessoal que trabalha no PAP no Brasil inteiro. Em algumas cidades, tem algumas cidades do Brasil que tem um sol por habitante. É um sol para cada um que está lá. Então, tá lá o sol na cabeça e os caras estão fazendo. Então fica fácil eu dizer que PAP não funciona. Não funciona porque eu não estou afim de fazer. Você quer ver outro mito interessante? Ninguém mais atende telefone. Cara, menos gente atende telefone. O ninguém é uma generalização cerebral. Aliás, o nosso cérebro é campeão de fazer generalizações, né? Ninguém mais atende a porta. Não, parei um pouquinho. A maioria não atende a porta, beleza? Mas alguns atendem. Para mim, o grande inimigo e o gerador de mitos é a generalização que a gente acaba fazendo. Essa rua aqui não dá para vender. Por quê? Porque tu foi lá 1 vez, não conseguiu vender, 2 não conseguiu vender. Ou tem uma pessoa lá que tu não gosta. Os mitos são gerados todos por mito das cavernas, né? Platão. Mito das cavernas é isso. Como é que nós vamos deixar a população presa lá dentro? Põe figuras alegóricas aqui fora. E as pessoas olham aqueles mitos e dizem assim, lá fora existem monstros. Então nós vamos ficar ouvindo os reflexos dos mitos aqui, dos monstros que estão lá fora. O mito das cavernas. Nós vivemos no mito das cavernas até hoje. E viveremos pro resto da vida com isso. Em vendas, esses mitos são clássicos, né? O PAP não funciona, o telefone não funciona. Eu não estou dizendo que não tem que achar outras formas de vender. Tem, claro que tem. Assim como tem um mito outro, quer ver? Ah, não tem outro jeito de vender que não seja PAP o nosso produto. Mito. Quer ver outro mito bacana? Redes sociais não funcionam para vender o nosso produto. Venda online não funciona. Mito. Se tu não sabe fazer, não diz que não funciona. Diz que tu não sabe fazer e pede ajuda. Mas é mais fácil de fazer o quê? Cria o mito. Então o mito é uma coisa, é uma figura criada. E venda é fantástico, né? Porque a venda é feita de crenças. Sabe que, Rafa, uma das razões pelas quais eu vou para a rua vender, além de dar a demonstração de como as coisas devem fazer, porque eu não vou lá vender no lugar do vendedor, eu vou lá fazer para ele ver que dá para fazer. Né? Mostrar para ele ver como dá para fazer. Mas uma das razões pelas quais eu vou para a rua e faço questão de fazer isso, enquanto eu tiver força para caminhar, eu farei isso, é ouvir do cliente o que ele pensa. Eu não quero ouvir do vendedor. Não que o vendedor esteja mentindo. Claro que não. Às vezes até tá, né? Como qualquer profissional de qualquer lugar vai contar a historinha dele. Ou às vezes ele escuta o que quer, né, parceiro? Isto é o problema. Este é o problema. O que a gente fala daquilo que a gente ouve é o que a gente interpreta. A comunicação não é o que eu digo, é o que tu entende. Então, se o vendedor está entendendo alguma coisa que o cliente está falando, pode não ser aquilo que o cliente está falando. Então, o que eu faço? Porra, eu estudei o comportamento do consumidor, o comportamento humano, estou me formando em filosofia, eu estou me preparando para entender cada vez mais as pessoas. Então, eu quero ter o direito de ir até o cliente e quando as pessoas acham, pô, tu tá indo, tu vai te sacrificar. Não, eu estou me desenvolvendo, velho. Eu quero ter o direito de ouvir o cliente dizer aquilo que o vendedor está me dizendo. E dificilmente o cliente diz isso. Ah, o cliente não abre mais a porta. Pô, que engraçado, abriu, né? Tem bairros que não dá para ir fazer PAP. Beleza, vamos tentar. Eu, quando vou fazer um PAP, início, com os clientes, né? Primeiro PAP que eu vou fazer com uma equipe, o pedido que eu faço é o seguinte, me leva no pior bairro da cidade. Eu quero no pior, naquele que não abre porta, aqueles que não... Isso aconteceu muito aqui em BH.
Belo Horizonte aqui. Não é tão perto, mas não é tão longe, né? Mais perto do que Porto Alegre, vai onde eu moro. Mineiro não é porta. Então tá, qual é o bairro mais difícil de abrir em porta? Ah, o bairro tal. Então vamos lá. Abriram, cara. Abriram e teve venda. Aliás, essa é outra que eu acho fantástica. Deixa eu te contar essa aqui. É que eu falo feito um condenado, mas olha só. A frase que eu mais escuto, que para mim é o maior, talvez seja o maior mito de todos. E esse não é mito de vendas, é mito... Talvez não seja só de venda, seja um mito... Do segmento? Não, cara, é um mito, acho que meio que do ser humano todo. Aqui é diferente. Tu já deve ter ouvido isso dando palestra e dando aula. Sim. Aqui é diferente. Esta frase, aqui é diferente, me incomoda. Ela me incomoda. Olha só, por que ela me incomoda? É diferente, claro. Mas aqui, vamos pensar especificamente para nós aqui. Nós temos 5.400 municípios no Brasil. O cliente, quando não compra o nosso produto, ele não compra por 4 ou 5 razões. Não é por 1.000 razões. São 4 ou 5. Não se preocupa com isso. Está desempregado, está sem dinheiro, tem que falar com a mulher, tem que falar com o marido. É a mesma coisa. Quando um vendedor diz para mim, depois eu dar um treinamento, ele diz assim para mim, Pancinha, aqui é diferente. Nós temos 5.400, me corrijam aí os mais entendidos, estudados, 5.400 e poucos municípios no Brasil. Aquele município é diferente de todos os outros, porque só o que muda no que o cliente fala para nós é o sotaque. Lá no Rio Grande do Sul diz assim, não, mas tchê, quando eu morrer me joga em qualquer lugar, o gaúcho fala. Aqui o mineiro diz assim, uai só, quando morrer me joga em qualquer lugar. Lá no interior de São Paulo... Porque se morrer, me joga em qualquer lugar. Cara, não muda nada. Então não tem aqui é diferente. Aqui é diferente? É diferente. O sotaque é diferente, a cultura é diferente, o tempo é diferente, o sol é diferente, mas as pessoas continuam não querendo ter vínculo com a morte. Não querem falar no assunto. Em qualquer lugar do mundo. Não é aqui. Qualquer lugar do mundo foi forte agora. É porque, na verdade, a morte ela passou a ser mito muito mais forte por causa das religiões. Né? O mito começou forte com as religiões. Antes a morte era uma coisa da vida. Depois... E assim, com todo respeito, não estou dizendo absolutamente nada contra as religiões, mas as pessoas começaram a se preocupar com a morte e onde é que eu vou depois da morte? O que vai acontecer comigo depois da morte? Eu vou ter outra vida? Eu vou ter... Acabou aqui? Eu vou voltar? Todas as crenças têm que ser respeitadas. Por isso se chama crença. Se não fosse crença, seria uma certeza. É uma crença. Só que isso traz medo para as pessoas. Então, em qualquer município do Brasil, as pessoas têm medo de falar na morte. Não é aqui. Não é em BH, não é em Goiânia, não é em Porto Alegre, não é em Manaus. Com certeza. É o assunto. É.